Sabe aqueles documentos históricos que a gente vê nos livros e museus? Eles parecem ser uma janela super direita para o passado, né? Pedaços da verdade ali congelados no tempo. Mas o que será que eles contam de verdade? Nessa nossa conversa, a gente vai descobrir que esses registros têm uma vida secreta, uma complexidade que revela muito não só sobre o passado, mas também sobre quem somos nós, hoje, olhando para eles. Bom, para começar, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Muitos dizem que ela é a certidão de nascimento do Brasil, o primeiríssimo relato. É o ponto de partida perfeito para nossa investigação. Mas, peraí, será que é tão simples assim? A carta seria só um registro objetivo do que o Caminha viu? Ou será que ela já carrega ali nas entrelinhas intenções, visões de mundo, projetos de poder que a gente não enxerga de primeira? É essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. Para entender essa complexidade toda, a gente precisa primeiro dar um pulo lá no século XIX. Foi nessa época que a história começou a se firmar como uma ciência, sabe? Com um método bem específico, que olhava para os documentos de um jeito bem particular. A corrente que dominava o pensamento da época era a chamada escola metódica. O lema deles, inspirado num historiador super importante chamado Leopold von Ranke, era esse aí: contar a história tal como ela de fato aconteceu. Para eles, o documento era a prova final, a matéria-prima da verdade, sem discussão. E o jeito que eles trabalhavam era bem direto. O foco era quase total em documentos escritos, de preferência os oficiais, do governo, da igreja. A história era vista como uma grande narrativa sobre nações, seus heróis, suas batalhas, tudo organizadinho em uma linha do tempo. E o documento? O documento era o espelho fiel do fato, uma prova que não se questionava. Acontece que, com o tempo, já no século XX, essa certeza toda começou a ser abalada. Rolou uma verdadeira revolução na forma como os historiadores passaram a lidar com suas fontes. A pergunta principal mudou completamente. E aqui está a virada de chave. É fundamental entender isso. A escola metódica partia do documento para chegar no fato. A nova abordagem, muito influenciada pelas ciências sociais, inverteu essa lógica. O historiador agora não espera o documento falar. Ele parte de um problema, de uma pergunta. E aí sim, ele vai atrás dos documentos que podem ajudar a responder essa questão. A investigação virou ativa e não mais passiva. Essa revolução no método nos leva a uma das ideias mais poderosas da historiografia moderna. É uma ideia do historiador francês Jacques Le Goff, a de que todo documento é, na verdade, também um monumento. Para sacar a ideia do Le Goff, vale a pena olhar a origem das palavras. Documento vem do latim docere, que quer dizer ensinar, provar. Está ligado à ideia de objetividade, de uma prova concreta. Já monumento vem de uma raiz que significa evocar, lembrar. Está ligado à memória, à construção de uma lembrança. E a gente sabe que memória nunca é neutra. Então, o ponto central do Le Goff é esse aqui. Um documento não é um registro passivo inocente. Ele é o resultado de um esforço de uma sociedade ou de um grupo no poder para impor uma certa imagem de si mesma para o futuro. Não é só o que aconteceu, mas sim o que se quis que fosse lembrado daquela maneira. Agora vamos voltar para a Carta de Caminha com esse novo olhar. Ela deixa de ser só uma certidão de nascimento. Ela se transforma num monumento. Um monumento que serve aos objetivos do Império Português. Descrever a nova terra, não só como ela era, mas como ela poderia ser útil, explorada. E descrever os povos que aqui viviam como gente que poderia ser dominada. E é aqui que o Le Goff nos leva à sua conclusão mais provocadora e talvez a mais importante de todas. A ideia de que todo e qualquer documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Parece um paradoxo, não é? Dá um nó na cabeça pensar nisso. Como é que uma coisa pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Mas é justamente aí que a crítica histórica mostra seu valor, revelando como a nossa relação com o passado é muito mais complexa do que parece. Olha só como a Carta de Caminha ilustra isso perfeitamente. Ela é verdadeira porque, sim, ela tem informações factuais, descreve a terra, os animais, as plantas, as pessoas. Mas ela também é falsa, e aqui está o pulo do gato. Não é falsa no sentido de ter mentiras, mas no sentido de ser uma montagem. Ela é uma construção, um recorte da realidade, feito com a intenção do colonizador, com os preconceitos da sua época e para servir a um projeto de poder. Beleza. Então, sabendo de tudo isso, como os historiadores de hoje em dia trabalham? Eles desenvolveram uma série de ferramentas para analisar criticamente qualquer fonte, tratando ela exatamente como um documento que é também um monumento.
Primeiro, a própria noção de documento se expandiu de um jeito incrível. Não estamos mais falando só de textos oficiais. Fotografias, músicas, ferramentas, as ruínas de uma casa, tudo isso são vestígios, são fontes que o historiador pode interrogar para entender a vida das pessoas no passado. Outra coisa importantíssima foi a passagem do documento único para a ideia de série documental. Ao invés de analisar uma única certidão de nascimento, por exemplo, o historiador analisa centenas, milhares delas. Isso permite fazer análises quantitativas, perceber padrões, entender mudanças na taxa de natalidade ou na estrutura das famílias ao longo de décadas. E essa é a essência do método crítico hoje. Diante de qualquer fonte, o historiador faz perguntas como: quem produziu isso e por quê? Para que servia na sua época? Que vozes estão representadas aí e quais foram silenciadas? E como é que esse registro chegou até nós? Será que ele foi modificado ou reinterpretado no caminho? E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente levar para casa. Pensa só, nossos e-mails, nossas fotos nas redes sociais, os relatórios que a gente escreve, tudo isso são os documentos que estamos produzindo agora. Se cada um deles também é um monumento que reflete nossas intenções, nossos valores e nossas relações de poder, que imagem do nosso tempo eles estão construindo para os historiadores do futuro? Sabe aqueles documentos